Pessoal, estou agora com o quinto livro da série, né? Não é o quinto livro da série, é o quinto livro que eu estou lendo da série, da Thomas Nelson, essa edição especial, capa dura, Cartas a Malcolm. É o livro que eu estou lendo, que eu concluí há pouco tempo, Cartas a Malcolm, né? Da editora Thomas Nelson, essa é a edição especial. Já fizemos aqui 4 vídeos, 4 resenhas aí sobre essa coleção. São 15, atualmente são 15 livros, então estamos aí no quinto. Vamos ver se a gente consegue concluir em 2021 toda a coleção. Então vamos começar aí pelos pontos positivos, aí novamente, acabamento, capa dura, né? Bonito, uma cor bonita, aí um laranja com roxo, com púrpura, sei lá que cor que é essa aqui, mas assim, muito bonito. Tá aí, ó, a lombada do livro, seguindo aquela mesma estrutura dos demais livros, né? Aquela mesma lógica de cores, né? Então, maravilhoso. Dentro aqui, ó, esse laranjinha meio vermelho, bordô, sei lá o que é isso aqui, mas tá aqui, ó, acabamento perfeito, maravilhoso, linda coleção. A Thomas Nelson está de parabéns aí com essa coleção. Agora vamos lá para os pontos positivos, né, da carta. Cartas a Malcolm, como eu já li Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, foi até o primeiro livro que eu li dessa coleção. Quando eu vi, eu já imaginei que seria na mesma estrutura de Cartas a um Diabo ao Seu Aprendiz, as Cartas a Malcolm, seria na mesma estrutura, mesma lógica. E, de fato, segue o mesmo estilo, né, de estrutura da literatura, mesmo estilo de Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, né? Carta 1, Carta 2, Carta 3, nada mais é que são cartas do próprio C.S. Lewis, ele abrindo a sua alma a respeito da oração, as suas dúvidas, as suas experiências sobre a oração, com um amigo fictício chamado Malcolm, como se ele estivesse escrevendo para um amigo, né? Então segue a mesma lógica, a mesma estrutura. O livro ele tenta alcançar aqui, ele vai abordar sobre a oração, ele tenta alcançar o âmago da oração, do que é a oração. Aborda nossas dificuldades internas a respeito de como orar, de como apresentar nossas necessidades a Deus, esse dilema que a nossa alma, o nosso interior tem. Então C.S. Lewis ele aborda como que esse dilema, né, o dilema da alma de se prostrar a Deus. E eu achei isso um ponto muito assim importante. Você atingir o âmago da oração, não só a superficialidade dela. O Lewis ele conclui que o homem foi criado para estar em harmonia com o seu Criador. Essa é a conclusão que ele toma em todos os seus capítulos, é assim que ele conclui. O homem foi criado para amar a Deus, para amar os homens. Esse é o sentido da vida. Para ele, a simples moralidade humana ela deve ser transcendida. Então, é o outro ponto, assim, é a conclusão que se chega. O homem precisa ter um relacionamento real com o seu Criador, não só um relacionamento teórico, mas um relacionamento real, um relacionamento verdadeiro, né, prático. Deve trazer Deus para o seu dia a dia. Isso é uma coisa muito positiva. Para Lewis, a oração é mais do que uma atividade física e mental, é sobretudo uma atividade sobrenatural. Parece que muitos cristãos perderam isso, muitas igrejas perderam isso. A oração se tornou só uma repetição de palavras, de mantras, de textos, são só repetições de palavras. E ela é muito mais do que isso. A oração é mais do que atividade física e mental. É uma atividade interior, intensamente interior da alma. É uma atividade sobrenatural. Deve-se na oração sentir Deus, alcançar Deus, ouvir Deus, sentir Ele, né, no seu interior. Deve mexer com a sua mente, com os seus pensamentos, sua imaginação, suas emoções. Então, esses são os pontos muito positivos da literatura do C.S. Lewis, Cartas a Malcolm. Então, é um ponto muito positivo. Agora vamos para os pontos negativos. Vamos lá. Primeiro, em um dos capítulos aqui, exatamente o capítulo 20, na carta 20, Lewis ele deixa em aberto a ideia de um purgatório. É um ponto no livro que fica meio duvidoso sobre o que ele pensa a respeito. Ele acredita, ele não acredita, existe, não existe. Ficou uma coisa meio duvidosa, pelo menos para mim ficou meio duvidoso. Isso para mim fica aí um ponto negativo. Se para o leitor fica meio duvidoso, né, então
o escritor, né, ele deve deixar muito claro o seu pensamento. Deve deixar muito claro. Até mesmo quando se há uma dúvida, ele deve deixar isso muito claro. Né? Até mesmo se há uma dúvida nele, ele deve deixar claro que é uma dúvida, que é só uma dúvida. Então, isso ficou um pouco nebuloso para mim. Outro ponto negativo é que Lewis aborda a oração de maneira às vezes muito poética na sua linguagem, né? Muito teórica, muito dramática, complicando demais as suas implicações práticas. Lewis ele cerca muito a oração de conceitos, teorias e dilemas. Então isso é uma tendência que alguns escritores têm, ou muitos escritores têm, porque a gente percebe que não há um conhecimento muito prático acerca da oração. Então você percebe a diferença de quem ora na prática, ora muito, e quem somente estuda sobre a oração. Então você percebe aí que Lewis pende mais, a balança dele pende mais para alguém que estuda muito sobre oração e não pratica tanto oração. Então cerca-se de teoria, de dramaturgia, de dramas, de uma coisa muito poética. Ele cerca muito a oração de conceitos, teorias e dilemas ali. Fica muito teórico, fica muito poético, fica muito, sabe? Isso para mim é um ponto negativo. No livro a linguagem ela é técnica e poética demais, pelo menos para mim, foi a impressão que eu tive. E quando alguém escreve um livro, ele quer alcançar os seus leitores, ele deve ser prático, ele deve ser menos técnico, ele deve ser mais, ele deve alcançar todos os tipos de mentes, né? Então, para mim, pelo menos isso também é um ponto negativo. Por fim, um outro ponto negativo é que Lewis faz muitas citações de poetas, de filósofos, mais até do que textos das escrituras, o que torna o embasamento dele e o fortalecimento de seus conceitos um pouco tendencioso, né? Quando você coloca muita citação para corroborar cada sentença, cada argumento, se você coloca conceitos filosóficos, frases de filósofos gregos, de filósofos contemporâneos dele, né, de poetas, né? Não necessariamente as escrituras, você enfraquece as suas sentenças, os seus argumentos. Parece que o pensamento de Lewis ele é ainda muito influenciado por esse tipo de literatura, né? Poetas ingleses, filósofos gregos, filósofos contemporâneos. Então isso para mim é um ponto negativo. Não, você está abordando um tema teológico que é a oração, e você se baseia mais em filosofia e poesia secular do que na própria escritura, isso para mim é um ponto muito negativo, muito negativo. É claro que não tira toda a glória do livro, não estou falando que você não deva ler, você deve ler, mas aqui eu quero pontuar assim os pontos negativos. Já falei que nós não temos, falei no vídeo passado sobre A Última Noite do Mundo, do Lewis, o quarto livro que eu li. Nós já falamos no vídeo anterior que eu não tenho escritor de estimação. O que tiver de ponto negativo nós vamos falar, o que tiver de ponto positivo nós vamos falar. Não temos editora de estimação, tá certo? Então fica aí a dica, fica aí a resenha, a análise, Cartas a Malcolm de C.S. Lewis, da editora Thomas Nelson.